Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao Estudo Bíblico Online, na Igreja do Coração, né? As nossas redes sociais, elas estão à disposição para a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso interesse é que você, ao acessar as nossas redes sociais, ao interagir conosco, você seja edificado na palavra de Deus. Você possa ter à sua disposição aí gratuitamente ah, porções da palavra de Deus, estudos da palavra de Deus, pregações na palavra de Deus. Então siga as nossas redes sociais, divulgue as nossas redes sociais, compartilhe, curta, comente, envolva-se para que quanto maior for o engajamento nas nossas publicações, mais nós possamos alcançar novas pessoas. Tá bom? Faço esse apelo a você que acessa e que tem o costume de estar conosco. Pois bem, estamos caminhando no estudo do livro de Atos dos Apóstolos e na semana passada nós estávamos com Paulo em suas viagens missionárias, né? E Paulo ali se encontrava numa situação de prisão. Ele havia sido preso porque ele havia expulsado um espírito adivinho de uma jovem que dava lucro financeiro a alguns exploradores dessa estrutura religiosa, da fé alheia. E esses homens ficaram bravos, apanharam Paulo e lançaram Paulo na prisão. O carcereiro lança Paulo na masmorra, uma espécie de masmorra, amarra Paulo lá. Paulo e Silas nos dão um testemunho maravilhoso de tranquilidade em Cristo, né? De shalom, né? Paz que excede o entendimento, porque eles mesmo no meio daquela condição toda estavam firmes em Jesus, então eles oravam e adoravam o Senhor. Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor mesmo naquela condição. Enquanto Paulo e Silas oravam, cantavam, um fenômeno aconteceu, né? Houve ali uma, uma queda daquelas portas, os grilhões se romperam, e aí nós ficamos para continuar a partir do versículo 27 do capítulo 16 de Atos hoje. Agora, nesse momento, depois que ocorre esse fenômeno, nós vamos dar sequência na leitura. Capítulo 27, capítulo 16, versículo 27 de Atos dos Apóstolos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para analisar um pouco esse momento histórico, bíblico, e também altamente espiritual. Como a gente havia visto semana passada, Paulo e Silas oram, Paulo e Silas presos, né? Eles oram e cantam louvores. Os grilhões se quebram, as portas da prisão caem. Mas o que acontece? Eles não saem. Eles ficam ali. O carcereiro, quando entra, está escuro, então o carcereiro não consegue vê-los. E o carcereiro, quando olha para aquela espécie de masmorra, né, de cela, o carcereiro olha para aquilo e fala: Pronto, meus prisioneiros fugiram. A pena para o carcereiro que deixava o prisioneiro fugir era a pena de morte. Então ele já sabia que ele ia morrer.
É por isso que ele tenta se suicidar, ele cometer suicídio aqui, autoextermínio. Ele imagina que vai sofrer muito antes de morrer, então ele pensa, não, já que os meus prisioneiros fugiram, eles vão me açoitar, eles vão me torturar e depois vão me matar, então eu já tiro a minha vida aqui logo para evitar isso. E já ia tirar a sua própria vida. Quando ele vai tirar a sua própria vida, naquele momento que ele pega a espada e que ele faz um movimento, né, para tirar a sua própria vida ali, o apóstolo Paulo grita, não, espera, aqui, né, no versículo 28, né? Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que nós estamos todos aqui, né? Nós estamos aqui, não fugimos não. Você não vai ter que responder por isso. Na verdade, esse impulso inicial do carcereiro se converte em um quebrantamento de coração. Porque o carcereiro, ele pega uma luz, ele vê que os caras estão ali e eles pensam, esses caras não fugiram. Como é que isso aconteceu? Eles estavam orando ao Deus deles, e aí nessa oração houve esse milagre. E isso aí impacta o coração do carcereiro. Ele cai de joelhos, né? Ele cai de joelhos, né? E ele diz, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só aqui como que é o milagre da conversão. Um impacto, um forte impacto, um grande impacto, um grande estrondo na vida desse homem, gera a atenção dele, né? Deus chama a atenção desse homem através de um estrondo, né? Através das portas caindo, através dos grilhões se rompendo e da possibilidade dos prisioneiros fugirem. Deus queria a atenção desse carcereiro já, mas talvez ele não estivesse dando atenção a Deus, e ali ocorre este fenômeno e a atenção do carcereiro é captada. O coração do carcereiro se quebranta diante do que estava acontecendo ali. E aí ele reconhece que ele precisa de salvação. Ele reconhece que ele precisa ser salvo. Muitas pessoas passam por muitas experiências longe de Deus. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer se envolver na vida de todos nós e que todos nós possamos abrir a possibilidade de envolvimento com Deus também. Jesus, ele disse que ele é a porta estreita, que ele é o caminho, que ele é a videira, né? Então Jesus é este caminho até Deus. Suas palavras, elas conduzem-nos a Deus, a sua pessoa nos conduz a Deus. E Deus tenta chamar a atenção das pessoas, minha, sua atenção o tempo inteiro, para aquilo que Ele quer fazer, né? O meu filho mais novo, quando eu me lembro quando ele era muito pequeno, um bebezinho, e quando ele ficava assim no peito da gente, assim, às vezes querendo falar alguma coisa com a gente na cama, e a gente não estava prestando atenção nele, a gente olhava para a televisão, olhava para outra coisa, ele vinha, segurava o rosto da gente assim e puxava o rosto para olhar para ele, para dar atenção para ele, né? O que aconteceu com esse carcereiro aqui foi mais ou menos isso. Deus puxou a atenção do carcereiro, captou a atenção do carcereiro. E Deus usa diversas formas para captar as nossas atenções, né? A sua atenção. Talvez as coisas estão indo muito bem, e mesmo diante de as coisas indo muito bem, a bonança, a paz, a tranquilidade, isso é o que Deus está usando para chamar sua atenção. As bênçãos. Muitas pessoas, infelizmente, são abençoadas e não se voltam para Deus. Não agradecem, não se entregam, não se convertem a Deus, não permitem que Deus haja no coração delas. Muitas pessoas são abençoadas. A bênção é um sinal maravilhoso de Deus para que você se volte para Ele. Mas também um estrondo de adversidade, de tempestade, de vale, de deserto, também pode ser um alerta, pode ser um sinal amarelo apontando para Deus,
Aqui com o carcereiro foi dessa forma. O carcereiro ia tirar sua própria vida. Paulo grita para ele não fazer aquilo. O carcereiro reconhece que ele estava diante de homens de Deus e que ele estava ali pronto a se entregar a Jesus. O carcereiro foi chamado a atenção e o carcereiro deu atenção. E você? Deus tem chamado a sua atenção, mas você tem dado atenção a Deus? Aqui, no testemunho bíblico, no relato do médico Lucas, nós observamos que o carcereiro não só se converteu a Jesus, não só se entregou a Deus de maneira intensa, como também levou estes homens para a sua própria casa para sentar na sua mesa. Ele se tornou parte da obra de Deus, do que Deus estava fazendo, da igreja de Deus. Né? Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. Então, o que nós sabemos do carcereiro é que ele se converteu a Jesus, ele se entregou a Deus, sua casa foi salva. E a alegria no coração dele foi tamanha que ele também possibilitou essa comunhão em sua própria casa. Aqui, né? Primeiro há um resumo e depois aqui há o detalhe da história, né? Versículo 35 em diante, ocorre a libertação de Paulo e de Silas da prisão. Quando amanheceu, né, nós falamos sobre o resumo da história e agora nós vamos detalhar a história. Quando amanheceu, versículo 35 do capítulo 16. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saíde em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então eles haviam sido açoitados. Aqui, o apóstolo usa uma expressão muito interessante, né, quando ele vai refutar ali o que os homens estavam fazendo. Né? Nós estamos acompanhando aqui a história dos apóstolos, pedaço por pedaço. Né? E aqui, os apóstolos são presos, não, o apóstolo Paulo e Silas são presos, e eles, quando eles são presos, eles não são presos de forma legal, não é respeitado o devido processo legal. Eles são presos à revelia. Então há ali um desrespeito ao ordenamento jurídico daquela época. A lei daquela época dizia determinadas coisas, e eles não respeitaram essas coisas que eram ditas ali. Eles colocaram cidadãos romanos sem a devida acusação e uma série de outras coisas que precisavam acontecer. Quando eles percebem que haviam feito uma bobagem e que haviam, prendido um cidadão romano, que haviam prendido alguém sem o direito de defesa, sem acusação. Lembrem-se, lá atrás eles foram presos única e exclusivamente porque expulsaram um espírito imundo daquela jovem adivinha. Né? Os homens ficaram com raiva e levaram eles a autoridades que prenderam ele. Agora, essas autoridades reconheceram que cometeram um erro. Eles tinham açoitado Paulo e Silas publicamente, eles tinham prendido, a coisa tinha se tornado um burburinho, e agora eles queriam, na calada da noite, boca de siri,
eles queriam, sem nenhum tipo de ordenamento jurídico impor, sem nada, eles queriam ir lá e soltar. Aí Paulo não aceitou não, Paulo falou, não, negativo. Sem o processo formal contra nós, vocês nos açoitaram. Agora, e publicamente, agora vocês querem colocar a gente na calada da noite, né? O que Paulo está fazendo aqui, meu irmão? Que é algo que você precisa entender. Paulo está usando do seu direito. Muitas vezes os cristãos, eles se colocam numa condição de que eles têm que abrir mão dos seus direitos. Não. O cristão, ele tem vários direitos. Todos os direitos que são acessíveis a qualquer cidadão, é acessível ao cristão também. O cristão é pagador de imposto, o cristão tem a sua titulação acadêmica, o cristão tem direitos da mesma forma. Então, Paulo estava falando exatamente isso. Não. Eu não vou sair dessa forma, não. Eles fizeram algo errado e agora eu estou querendo uma reparação disso aí. Nós, como cristãos, devemos entender que do mesmo jeito que Paulo exigiu reparação, do mesmo jeito que Paulo, aqui neste ponto, está fazendo uso do seu direito, nós também temos direitos. Ninguém tem os direitos superiores aos direitos dos cristãos. É por isso que você precisa, como cristão, se envolver na política, entender de política, entender de a estrutura social, saber o que o Supremo Tribunal Federal faz, saber o que o presidente da República faz, saber o que um governador faz, o que um deputado faz. Nós, como cristãos, somos cidadãos e devemos entender como exercer bem a nossa cidadania. Por nossa omissão é que as coisas ficaram muito complicadas no nosso país. A omissão do cristão em não participar, em não entender, em não correr atrás para exigir ser também respeitado nos espaços públicos, ser também respeitado a sua cosmovisão. Aqui Paulo faz isso. Opa, quero respeito. Quero respeito. O que acontece é que esses homens, esses oficiais, né, eles vão até Paulo, né, eles não só ordenam que o carcereiro abra, liberte, não. Os oficiais vão até os pretórios, né? Aqui, ó, versículo 38. Os oficiais de justiça comunicam isso aos pretores. E eles ficam possuídos de temor quando o cristão exerce o seu direito. Quando o cristão exerce o seu direito, ele toca o temor no coração do ímpio. É isso. Se você tem o seu direito, exerça o seu direito, não se submeta. Ah, mas o cristão tem que virar outra face. Cuidado com as más interpretações do texto bíblico. Você tem que ser respeitado e exercer o seu direito, inclusive o direito legítimo de defesa. Todo o seu direito. Todo. O ordenamento jurídico brasileiro, ele compreende um monte de direitos que você, como cristão, tem. Ah, mas o cristão não entra na justiça contra a empresa. Eu acreditei nisso por muito tempo, confesso a você. Mas eu acreditei num conto da carochinha, não é bíblico. Se você está desrespeitado no seu direito legítimo, você tem a justiça para recorrer. E você pode sim recorrer a uma ação de reparação contra a sua empresa ou contra qualquer um. Não há empecilho bíblico para isso, né? Mas aqui, na hora que Paulo faz isso, esses homens ficam com medo. E no versículo 39 diz: então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Então houve um pedido público de desculpas. Houve um pedido público de desculpas. Houve aqui uma reparação de dano para com o direito aqui destes cristãos aqui, né? E aí eles vão partir, né, para Tessalônica, desse ponto. A lição que fica no dia de hoje é que nós devemos entender que exercer o nosso direito é ser cristão. E o cristão, ele é um cidadão que exerce o seu direito. Você tem direito a votar,
de forma consciente. Você tem direito a ser respeitado. Você tem obrigações sérias para com a sua sociedade, e o cristão ele ainda tem mais obrigações, porque o ordenamento jurídico não compreende os textos da palavra de Deus. E os textos da palavra de Deus levam o cristão a um patamar de ética e moral maiores ainda do que o ordenamento jurídico brasileiro ou do que a cultura brasileira. Mas você tem não só as obrigações, mas também os direitos, né? O apóstolo Paulo aqui dá um lindo testemunho de libertação. Nós vimos a conversão do carcereiro, nós vimos o carcereiro com um impacto profundo na sua própria vida ali, disso que aconteceu, desse fenômeno que aconteceu, mas também vemos aqui uma postura de Paulo, o apóstolo, que nos instiga e não é um molde de comportamento, né? É um modelo, a termos também, quando somos desrespeitados, quando somos, de certa forma, de forma ilegítima, ignorados no nosso direito. Pois bem, semana que vem, nós vamos continuar progressivamente, paulatinamente, lendo o texto bíblico, a partir do capítulo 17, Paulo entrando em Tessalônica e depois Paulo em Bereia. Né? Paulo e Silas em Bereia. Bereia tem uma característica muito especial. São pessoas que são elogiadas pelo zelo para com a leitura da palavra, para com a compreensão da palavra. Mas vamos guardar para a semana que vem. Antes de orarmos, encerrando e também colocando as nossas famílias diante de Deus, quero te lembrar que se você quiser contribuir financeiramente com as obras sociais ou com mesmo a estrutura da Igreja do Coração, nós temos demandas financeiras altas, nós temos um aluguel alto para pagar, nós temos tudo custa dinheiro, né? Não é uma coisa que o Estado nos forneça. Nós temos que tirar dos nossos bolsos mesmo para honrar esse compromisso, e a igreja ela funciona assim, através dos dízimos e das ofertas. Eu te encorajo a participar com isso, também com seus dízimos e com suas ofertas. Está na sua tela aí a conta, CNPJ, onde você pode fazer a transferência. E você pode também ser um contribuinte, né? Você pode ser aquele que consome, que recebe, que é abençoado, mas também pode contribuir voluntariamente, contribuir para que outros sejam abençoados, para que a Igreja do Coração se fortaleça financeiramente, consiga honrar os seus compromissos e, com isso, expanda também as suas fronteiras, né, os seus limites, e que possamos ir mais longe pregando cada vez mais os ensinamentos da Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós temos o estudo bíblico online. É um estudo bem rápido, né? Você viu? Passou rapidinho, né? Ainda não deu nem 30 minutos, nós estamos encerrando, porque esse estudo, o formato dele é justamente isso. São pequenas porções a cada quinta-feira para você receber da Palavra de Deus. Mas no domingo pela manhã, nós temos um pouco mais longo, se chama Escola Bíblica Dominical. É um pouco mais profundo, nós aprofundamos um pouco mais, né? Temos umas ferramentas um pouco diferentes. Então, todo domingo, 9 da manhã, você é nosso convidado. Te convido a estar conosco, todo domingo, 9 da manhã, também nas redes sociais da Igreja do Coração. À noite, no domingo, nós temos o nosso culto presencial, 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Todo domingo, 18 horas, chuva, sol, com energia, sem energia, o que tiver, tem um culto ao Senhor. Cantamos louvores ao Senhor, oramos, lemos a palavra de Deus e refletimos juntos. Se você mora na Grande Belo Horizonte, te convido a estar conosco. Venha adorar o Senhor conosco. Venha fazer parte desta família espiritual. Venha ter comunhão. Venha participar fisicamente. Mas se você não pode, se você está distante e quer participar conosco, também tem a opção para você. Não é tão boa ou tão calorosa quanto é estar presencialmente. Não é. É uma participação virtual. Então, a partir das 18h20, nós temos o Refletir Online.
Você pode, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ao vivo, conectar-se conosco às 18h20 e ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Esses são os nossos convites, são os avisos que eu gostaria de deixar com você. E gostaria muito de agora orar pela sua família, orar por você. Você que está em casa, tem alguma dificuldade, está passando por algum problema, vamos colocar este problema diante de Deus. Você talvez está passando por uma causa na justiça e você, como cristão, gostaria da intervenção divina nela? Vamos orar por isso também. Tá bom? Feche seu olho, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, agora nesse momento quero começar este pedido, este clamor por todos esses nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades e que estão agora com questões jurídicas, com causas na justiça. Os abençoe, Deus. Abençoe os teus servos, ó Deus, e ajude-os, ó Deus, a realmente serem honrados dentro do que a lei permite, serem realmente reparados no dano que lhes foi causado. Em nome de Jesus, meu Deus, os abençoe e os guarde. Seja com eles, seja com os advogados, promotor, juiz. Em nome de Jesus, os abençoe nas demandas judiciais. Pai, eu oro ao Senhor também pelas nossas famílias. Como a família do carcereiro foi salva, queremos também nós e nossa casa servir ao Senhor. Salve os nossos, que aqueles que ainda não se converteram a Jesus possam se converter. E se porventura alguém que está atento a estas palavras que foram ditas neste estudo e percebeu que, como carcereiro, precisa dar atenção a Deus e precisa se converter a Jesus, que isso ocorra hoje, que isso ocorra agora, que essa vida se entregue ao Senhor nesta oração e que o nome seja escrito no livro da vida. É nossa oração, Senhor, Pai. Grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, com sua família. Até o nosso próximo encontro.